Oi, turma, bom dia. A videoaula de hoje é para a gente tirar algumas dúvidas, tá bom? Primeira questão que vocês me falaram que vocês não conseguiram fazer foi a questão 26. E ela começa assim, ó. De segunda-feira a sábado, os gastos com alimentação de uma pessoa foram 15, 13, 12, 10, 14 e 14. Determine a média e a mediana. Como que eu vou fazer uma média? Bom, eu vou somar todos esses valores aqui, tá? E vou dividir pela quantidade de dias que eu fiz essa contagem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dividir por 6, tá bom? Quando eu somo todos esses valores, eu chego em 78. 78 dividido para 6, 13. Significa que a média aritmética é R$13. Tudo bem? Como a outra opção é fazer a mediana, eu quero o item do meio. Então, o que eu imagino que vocês fizeram? Cortaram o primeiro, cortaram o último, cortaram esse e esse, sobrou esses dois, somaram e dividiram por 2, certo? Errado. Por que está errado? Porque aqui não está do menor para o maior. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a sequência crescente. Quando eu tenho a sequência crescente, eu sei que eu vou pegar o 13 com 14, vou somar e dividir por 2. Logo, a mediana fica 13,5. Tudo bem? Outra questão que vocês falaram que vocês não entenderam é a 28. Eu imagino que o que, na verdade, não foi vocês que não entenderam, é que não bateu com o resultado que a gente tem no gabarito no final do livro. Por quê? Porque o livro, ele tem um dado diferente na impressão que vocês têm para como foi feito as contas, na verdade. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Aqui do 0 bate no 1, aqui no 1 bate no 2. E vocês podem comparar aqui, que alguns não vão bater a informação, tá? Ó, o 2, ele bate no 7, tá vendo? Que ele bate mais aqui pro 7. O que tá escrito aqui? 8. Então, o problema da questão 8 não é que vocês não souberam fazer, é que o gráfico não condiz com a forma com que a editora fez a conta, tá? Então, aí vocês podem escolher, ou vocês fazem conforme tá aqui, ou conforme fazem com esses dados aqui da editora. Eu acho um pouquinho melhor fazer com os dados da editora, então eu vou entender que aqui, na verdade, é um pouquinho mais para cima, porque daí bate aqui no 8, tá bom? Depois, o 3 vai dar o 13, que tá aqui em cima, ó, então tá faltando um pouquinho aqui também, é só arrumar essa barra. O 4 dá 11, também não vai fechar, tá bom? E o 5 vai bater em 5, tá vendo? Também não bate, ó, falta um pouquinho, tem que arrumar essa barra aqui, tá? Mas vocês fazendo com esses dados aqui, todos os dados vão fechar. Mas se a gente usar essa tabela aqui, vocês vão ver como vocês fizeram certo, tá? Então, por exemplo, assim, o que a letra A pergunta? O número de alunos. Só fazer a soma disso daqui, né? Da minha frequência absoluta. Eu vou ter 40 alunos. Então, beleza, 40 alunos. Letra B, a porcentagem da turma que acertou 5 questões. Então, 5 questões estão aqui. Quantos alunos foram? Foram 5. 5 de quanto? De 40. Então, o que eu vou ter que fazer? Frequência relativa, 5 sobre 40 é 1/8, que dá 12,5. Letra C, a porcentagem da turma que acertou 3 questões ou mais. Bom, quem acertou 3 questões foram 13 alunos, mas quem acertou 4 foi 11 e 5 foram 5. Então, eu vou somar isso, esses valores. Eu vou chegar em 29. Como eu tenho 40 no total, equivale a 72,5%. A letra D, eu precisei colocar aqui embaixo, porque ela era um pouquinho maior, tá? Porque a letra D quer a média, a moda e a mediana. Como é que eu vou fazer a média? Média aqui. Bom, eu posso voltar lá naquela tabela que eu tenho e começar a fazer assim, ó. 0 acertos foram quantas pessoas? Foram uma. 1 acerto foram 2 pessoas. Aqui ele tá montando o contrário, tá? Então, uma pessoa teve 0 acertos, então 1 vezes 0, mais 2 vezes 1, depois 2 vezes 8, 2 vezes 8, depois o 3 vezes o 13. Então, 11 pessoas acertaram 4 questões, e assim sucessivamente.
Mas eu vou dividir por quem? Por 40. Por que 40? Porque eu tenho 40 alunos, tá? Então, eu fico com uma média de 3,15 questões por aluno. A moda é o item que mais repetiu, então eu vou procurar quem tem o maior FA. Quem tem o maior FA é 13, portanto, a maior frequência é 3. Então, a moda é acertar 3 questões, tudo bem? Já a mediana, eu preciso ver quem é o item do meio. Por eu ter 40, 40 sobre 2 dá 20, então eu quero a 20ª e a 21ª posição. Então, quem está ocupando essas posições são a quantidade de 3, né? Quem acertou 3 questões, então 3 mais 3 sobre 2, 3, portanto, a mediana é 3. Isso daí. Vou só voltar um pouquinho na questão 8, porque daí vocês vão conseguir entender, ó. Então, quem é a moda? A moda é quem tem maior FA. Qual é? Aqui, 13. Quem que é a moda? 3, tá? Mediana, são 40. Então, eu tenho que achar o 20º e o 21º item. Então, vai ficar 1 mais 2, 3. Então, aqui eu tenho 3. 3 com 8, 11. Aí, agora, 11 com 13 vai ficar 24, certo? Então, aqui no 24, que é aqui, ó, eu vou ter o 20 e o 21, porque são menores que 24. Então, o 20º é 13, não. Então, o 20º é 3 e o 21º, 3. Portanto, quem é a minha mediana? 3, né? Outra questão que vocês falaram que vocês não entenderam é a 29, porque mostra aqui uma tabela pra gente, certo? O que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, quando eu quero fazer a minha média, que tá aqui, eu vou pegar o 3 vezes o 13, que tá escrito aqui, depois o 2 vezes o 14, que tá escrito aqui, o 4 vezes 15, mais 1 vezes 16, que é o que tá escrito aqui em cima, tá? Quando eu resolvo isso, eu tenho todo mundo aqui, e embaixo eu vou dividir pela minha quantidade da minha frequência absoluta, o meu total. Ou eu posso fazer o 3 mais o 2 mais o 4 mais o 1, que eu chego em 10. Resolvendo, né, somando todo mundo e dividindo, eu fico com 14,3. Essa é a minha média. Depois, para a gente calcular a moda, eu vou ter que olhar o seguinte: quem tem a maior FA? Bom, o maior FA é o número 4. Então, qual é a idade? 15. Então, a moda é ter 15 anos, tá bom? Sobre a mediana, eu preciso colocar em ordem crescente, né? Então, é colocado aqui, tá disposto todos esses números. E eu posso excluir o primeiro, ir excluindo e tal. E o que eu vou descobrir? Que eu preciso do quinto e do sexto termo. Que o quinto termo é 14 e o sexto é 15. Tá, e se eu não quero fazer assim? Se eu quero fazer lá naquela outra tabela, da outra forma que a gente faz? Bom, eu quero o quinto e o sexto. Então, 3 com 2, 5. Então, o quinto é 14, tá? E o sexto vai estar na próxima, que vai ficar 15. Pronto, eu consegui fazer da mesma forma. Que vai ficar como mediana 14,5. O enunciado da questão B eu esqueci de colocar aqui, mas eu acho que a gente consegue entender com essa tabela aqui, porque na verdade a tabela só tá escrita de lado, né? Mas o que eu preciso entender é o seguinte: bom, tá vendo que aqui eu tenho 161 e essa barra e um risquinho? Significa que o 161 entra nessa linha, mas o 165 não vai entrar. Então, se eu responder que eu tenho 1,65 m, eu vou ter que contabilizar nessa linha aqui de baixo, porque aqui na linha de baixo que tem essa barra aqui, tá? Aí, outra coisa, aqui no 181, minto, no 1,81 m, eu teria que fechar para considerar a pessoa que tem 1,81 m, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho só as alturas, eu tenho só a minha frequência absoluta. Eu fiz aqui um VM, mas o que é esse VM? Esse VM é o meu valor médio, então eu vou somar os extremos aqui da minha classe e vou dividir por 2, que aqui vai ficar 163, 167, 171, 175, 179, tá bom? Aí, é com esses valores aqui que eu vou fazer a minha média, a minha moda e a minha mediana, tá bom? Eu preciso começar fazendo a minha média, tá? Eu vou fazer aqui, ó, o valor médio, que é 1,3 vezes o 3, 167 vezes o 6, 171 vezes o 5, 175 vezes 4, 179 vezes o 3, que é o que está escrito aqui em cima no meu numerador.
O meu denominador nada mais é do que essas frequências aqui somadas, que vai ficar 21. Fazendo todas as multiplicações respectivas ali, eu vou chegar em 35,83 sobre 21, que vai dar 1,71 m. Como é que eu sei que o meu resultado está certo? É só vocês olharem se faz sentido ter 1,71 m entre 1,61 e 1,81. Faz sentido? Ou seja, 1,71 está entre esses dois extremos? Sim, está. Então, sim, faz sentido, tá? Sobre a moda. A moda, eu vou olhar o valor que mais se repete, ou seja, quem tem a maior frequência absoluta, que é o 6 aqui, então é 1,67 m. Tudo bem? A mediana, eu vou olhar o item do meio, isso daí. Acabei nem escrevendo aqui embaixo, né? Então, vamos escrever aqui, a mediana. Então, como é que eu vou fazer a mediana? Eu quero o item do meio. Eu tenho 21 termos. Quanto é que dá 21 sobre 2? Dá 10,5. Como deu um número decimal, o que eu preciso fazer? Perguntar quem é o próximo inteiro. É 11, então eu quero o 11º elemento. Então, olha só como é que eu vou achar. Aqui eu tenho 3. 3 com 6, 9. Então, aqui eu tenho os 9 primeiros elementos. 9 com 5 fica 14. Então, o 11º está aqui nessa linha, ou seja, está nessa linha aqui. Então, quem é minha mediana? 1,71. Bem fácil, vai dizer. Outra questão que vocês falaram que vocês não conseguiram fazer era a questão 30, tá? Então, eu trouxe ela aqui. Como o desenvolvimento dela era um pouquinho mais alongado que as normais, ele acabou ultrapassando aqui, mas eu arrasto para o lado da hora que a gente chegar lá. Então, primeira coisa que eu vou ter que construir, a minha tabela. Então, a minha tabela, ela vai ser construída assim, ó. Como aqui tem um 500 e aqui o 600, aqui eu tenho a minha primeira classe, tá? Depois eu tenho a classe do 600 ao 700, do 700 ao 800 e até eu chegar no 1000, tudo bem? Depois que eu montei as classes, eu tenho que fazer a seguinte contagem. Essa primeira barra chegou aonde? No 3. Significa que aqui eu tenho um 3, tá bom? Na segunda classe, chegou até no 5, portanto, o 5. Essa terceira vem até no 4, por isso o quarto. Essa foi até no 6, por isso o 6. E essa última parou no 2, tá? Então, vamos fazer só aqui pela resposta aqui do lado, que acho que vocês já vão conseguir entender. Aqui eu tenho um polígono, tá? E eu tenho um histograma. O polígono é quando eu vou fazendo essas barrinhas aqui. E quando eu vou ligando... Opa! Ó, eu vou pegando os pontos médios. Então, quem é o ponto médio entre 0 e 500? Né? Tá aqui no meio. Entre 500 e 600, cadê o ponto médio? Ponto médio, ponto médio. E vou ligando essas informações, daí eu consigo fazer certinho. Sobre a minha média aritmética, eu vou seguir a mesma ideia dos outros. Eu vou fazer um valor médio para poder estar fazendo, então, vou fazer o 3 vezes o 500, 5 vezes 650 e assim sucessivamente. Ó, vai dar 14.900 sobre 20, que vai ficar 745. Essa é a minha média. A moda é o valor que mais se repetiu, então é que eu tenho a maior frequência absoluta, que é o sexto aqui, né? Então, fica 850. A mediana é o item do meio. Então, como eu tenho 20 itens, eu quero o 10º e o 11º, tá? Então, o 10º termo cai no 750 e o 11º também. Então, a minha mediana é 750 e a gente pode fazer aquele esquema que a gente estava fazendo de somando. Então, a primeira linha fica 3, aqui vai ficar 8. 8 com 4 vai ficar 12. Como eu cheguei no 12, eu tenho o 10º e o 11º, né? Portanto, a gente pode responder que é o 750, tá? Outra questão que vocês pontuaram que não conseguiram foi a 32, que fala da idade dos funcionários. E ela é mais fácil do que eu acredito que vocês tenham pensado. Porque como eles falam da idade média dos funcionários, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é o seguinte. Eu vou ter que fazer uma fórmula aqui, entendendo que eu tenho a idade dos meus funcionários aqui somando, que dá 40. E eu tenho 10 funcionários, correto? E quando a gente faz isso, a gente consegue entender que a soma dessas todas as idades dá 440, porque eu pego esse 11 e jogo para o outro lado, multiplicando, tá? Só que eu tenho que pensar o seguinte, um funcionário eu sei que tem 60 anos, então, no lugar de 1 eu vou colocar o 60. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é,
excluindo ele aqui, ó, e tirando esse 60, tá? Então, se ele sai, a minha idade passa a ser 380, certo? A soma dessas minhas idades. Só que antes eu tinha 11 funcionários, agora eu tenho quantos? 10. Quanto é que dá 380 sobre 10? 38, né? Então, a minha média de 40 anos, na verdade, passa a ser, com a aposentadoria daquele funcionário, 38 anos, que é a alternativa D, tá bom? Sobre a questão 5, é a mesma ideia das questões anteriores, né? Então, para fazer a tabela, ela tá montada aqui, então eu tenho que prestar atenção na hora de montar a tabela sobre essa barra aqui, que aqui o 0 entra e aqui o 2 não entra. Colocar o valor da minha frequência absoluta e aqui eu já aproveitei e já fiz o meu valor médio, tá? O polígono do histograma, né? Então, aqui a gente fez as barras. Depois eu peguei os valores médios, fiz um ponto e fiz a minha reta aqui em cima, tá? Esse meu desenho a mão livre fica horrível, né? Ainda bem que tem um desenho certinho ali, bonitinho. Depois, que é média, moda, mediana e desvio padrão. Então, calcular a média, mesma coisa, vai multiplicando item por item, soma todo mundo, divide pelo total, 5,8. Sobre a moda é o item que mais repetiu, então é que eu tenho maior frequência absoluta, a maior frequência absoluta é o 9, portanto, a minha moda é o item 5, tá? Sobre a mediana, eu tenho que ver o total, eu tenho um total de 30 itens, então eu quero o 15º e o 16º elemento. Na hora que eu vou fazendo aquela sominha, né, de frequência aqui que a gente tem, a gente consegue descobrir que é 5. A última questão que vocês pontuaram que tinham dúvidas referente ainda à estatística foi a questão 36, que fala sobre o salário. E ela pergunta a respeito, né, sobre uma nova distribuição. Então, quando eu quero fazer uma média, uma mediana, é a mesma ideia das anteriores, tá? A gente vai multiplicar, vai somar, dividir pelo total normal e eu vou chegar numa média de R$ 2.500. Quando eu peço a mediana, eu tenho 31 dados, então a mediana é o 16º termo, que é 2.000, por isso a minha mediana 2.000. Quando ele fala que vai contratar 2 novos funcionários com salários de 2.500 cada um, eu posso simplesmente pegar esses dados aqui e no lugar que tem 2.500, acrescentar 2 pessoas. E aqui, ó, eu vou trocar por 12, tá? Então, na conta, na verdade, o que eu vou fazer é mudar aqui e esse 10 trocar por um 12 e eu vou ter o meu novo desvio padrão e eu posso comparar. Mas de uma forma geral, eu posso entender que essa minha variância, ela vai ser menor que a anterior, porque esses 2 novos salários, eles não vão alterar a soma do total dos quadrados dos desvios, tá bom? Por hoje era isso, beijo pra vocês e até a próxima!